Conheçam Felipe. Um sujeito comum, com sonhos nem tão comuns e uma conta bancária que gritava por socorro. Ele estava no fundo do poço do desemprego, tão fundo que a única coisa que via era o reflexo do próprio desespero da xícara de café vazia. As contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado, e a geladeira, bom, a geladeira tinha mais teia de aranha do que comida. A esperança era um luxo que ele não podia pagar. Mas como dizem, quando uma porta se fecha, uma janela se abre, uma porta de necrotério pode se abrir. Foi assim que Felipe se deparou com um anúncio de emprego que faria a maioria das pessoas correr em pânico. Vaga noturna, auxiliar de serviços funerários. O salário era bom, a carga horária era solitária, e o ambiente de trabalho era silencioso. Felipe não tinha escolha, a fome é um motivador e tanto, mesmo que o menu do trabalho fosse um pouco mórbido. O primeiro dia foi exatamente como se imaginava. Cheiro de formol, corredores frios e uma sensação de que cada sombra escondia um segredo. Felipe tentava parecer profissional, mas por dentro, ele era um misto de pânico e um desejo incontrolável de não desmaiar. Ele foi instruído sobre as rotinas, a papelada, e a importância de manter tudo organizado e refrigerado. As primeiras noites foram monótonas, preenchidas com a papelada de rotina e o silêncio pesado. Mas numa terça-feira chuvosa, o ronco de uma ambulância quebrou a calmaria. Uma nova entrega. O motorista, com uma expressão cansada, empurrou a maca com o corpo coberto por um lençol branco. Acidente de carro, ele murmurou, antes de se virar e ir embora, deixando Felipe sozinho com sua nova e pálida companhia. Felipe removeu o lençol, e o que viu o pegou de surpresa. Era uma mulher jovem, de beleza marcante, mesmo na morte. Seus cabelos escuros se espalhavam pelo travesseiro da maca, e uma tag de identificação indicava, Raquel, atriz. A ficha de entrada revelava sua profissão real e mais, digamos, exótica, atriz pornô. O pobre Felipe, já sem jeito com os mortos, ficou ainda mais sem jeito com a história de vida da falecida. Com um suspiro de resignação, Felipe rolou a maca em direção à câmara fria. O ar lá dentro era cortante, e o som do motor do refrigerador era um zumbido constante que parecia amplificar o silêncio. Ele deslizou o corpo de Raquel para uma das gavetas de aço inoxidável, sentindo o frio penetrar em seus ossos. Ele havia visto alguns de seus filmes, e a imagem da Raquel radiante e cheia de vida contrastava brutalmente com a figura sem vida à sua frente. Era como se o universo tivesse pregado uma peça cruel. A noite se arrastava. Felipe estava sozinho, como sempre, preenchendo formulários e verificando a temperatura das câmaras. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo zumbido dos aparelhos, e ocasionalmente, pelo som de algo se ajeitando em alguma gaveta. Ele tentava se convencer de que era apenas a estrutura metálica se ajustando, ou talvez seu próprio estômago roncando. Mas uma pontada de arrepio na nuca dizia o contrário. De repente, um som. Um clique suave vindo da direção da câmara fria. Felipe congelou. Deve ser o motor, ele pensou, tentando racionalizar. Mas então, um leve sussurro, quase inaudível, ecoou pelo corredor. Parecia um nome. O nome dele. Felipe prendeu a respiração. Seus olhos varreram a escuridão, mas não havia nada. Ou havia. Minutos depois, um aroma distinto começou a preencher o ar. Não era o cheiro de formol, nem de desinfetante. Era um perfume floral, adocicado e inconfundível. O mesmo perfume que ele sentirá, por um breve momento, quando removeu o lençol de Raquel. Felipe esfregou os olhos, pensando que estava ficando louco. Mas o cheiro era real, e parecia vir da câmara fria. Felipe tentou se concentrar nos papéis, mas o cheiro e a sensação de que não estava sozinho o atormentavam. De repente, uma caneta em sua mesa rolou sozinha, caindo no chão com um baque suave. Felipe olhou ao redor, mas não havia ninguém. Um toque gelado, suave, mas inconfundível, em seu pescoço. Ele pulou da cadeira com um grito abafado, virando-se bruscamente. Mas o ar ainda estava gelado onde o toque acontecerá, e um arrepio percorreu sua espinha. Era como se alguém tivesse acabado de se afastar dele. O tormento se intensificou, invadindo seus sonhos e até sua vigília. Felipe acordava suado, com a sensação de ter sido beijado, tocado, envolvido por uma presença invisível. A voz de Raquel, agora clara e sedutora, ecoava em sua mente, prometendo prazeres e pesadelos.
Ele se sentia violado, sua privacidade invadida por um espírito que se recusava a descansar, e parecia ter um desejo insaciável. Não havia escapatória. A câmara fria não a continha. O refeitório não era seguro. Até mesmo o banheiro se tornou um palco para as aparições de Raquel. Felipe tentava comer seu sanduíche, e lá estava ela, flutuando ao lado, fazendo poses que o faziam engasgar. Ele não podia mais nem tomar um café em paz. Sua vida e sua sanidade estavam se esvaindo a cada aparição. Desesperado, Felipe tentou contar a alguém. Ligou para seu melhor amigo, que, depois de uma longa pausa, sugeriu que ele tirasse umas férias ou procurasse um bom terapeuta. Ninguém acreditava nele. Falaram que estava viajando nas ideias que um espírito, de uma atriz pornô morta, estava o assombrando sexualmente. Ele estava sozinho em seu pesadelo. Uma noite, o terror atingiu seu ápice. Felipe sentiu a presença de Raquel tão forte que parecia materializar-se completamente. Ele a ouvia respirar ao seu lado, sentia o calor de um corpo invisível. Em um acesso de pânico, ele correu para fora do necrotério, sem olhar para trás, sem se importar com o emprego, com o futuro. A única coisa que importava era escapar daquela possessão espectral. No desespero, ele correu pelas ruas escuras da cidade, sem norte, o vento gelado em seu rosto, mas a sensação de perseguição não o abandonava. Cada sombra parecia se mover, cada sussurro do vento soava como a voz de Raquel. Ele tentou se esconder, mas não havia lugar seguro para ele. A maldição da atriz morta havia se enraizado em sua alma, e não havia como fugir. Felipe finalmente se refugiou em seu pequeno apartamento, trancando a porta. Mas a presença de Raquel estava lá, em cada canto escuro, em cada suspiro do ar. Ela não às janelas precisava de um necrotério para se manifestar. Ela estava na mente dele, em seu corpo, um parasita espectral que se alimentava de seu medo e desejo reprimido. O mundo de Felipe havia se transformado em um palco para o tormento de Raquel. Como ele estava na beira do abismo lembrando das contas que tem para pagar, resolveu voltar. Ele aprendeu a conviver com seu fantasma particular, e até mesmo começou a achar graça na situação. O necrotério, que antes era um lugar de pavor, agora era apenas seu local de trabalho, com um bônus de assombração. E assim, a história de Felipe e seu fantasma particular se tornou uma lenda sussurrada nos corredores frios do necrotério. E essa foi a história bizarra de Felipe, o faxineiro de necrotério que encontrou mais do que corpos em seu novo emprego. Uma história de desespero, fantasmas sedutores e uma convivência sobrenatural que prova que a vida, ou a morte, é cheia de surpresas. Quem diria que um emprego noturno poderia ser tão excitante?